Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar a parte 2, tá certo, da nossa videoaula, que nós estamos tratando do quê? Dos direitos, né? Os direitos das pessoas com deficiência. E agora nós chegamos aí no direito número 7, que é o direito à assistência social, ou seja, a administração pública, o governo, né? O governo, o Brasil, né? As normas brasileiras, a Constituição diz o seguinte, que nós temos que ter o quê? Serviços de apoio àqueles que necessitam de ajuda. É nada mais do que a assistência social. Vamos lá, então é um direito, né? Direito número 7. Artigo 39, preste atenção. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e a sua família tem como objetivo, olha só, né, gente, temos uma política pública de assistência social focada em quem? Em pessoa com deficiência. E qual que é o objetivo dessa política pública? A garantia da segurança de renda. Então tem que ter uma assistência em relação à geração de renda, da acolhida, da habitação, da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social. Então, esses são os objetivos da assistência social para com a pessoa com deficiência, transformado em um direito à assistência social, né? A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver um conjunto articulado de serviços no âmbito da proteção social básica e da proteção social especial, ofertado pelo SUAS, para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco por fragilização de vínculo e ameaça ou violação de direitos, né? Ok. Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais. Ok. Nada demais aí, né? Uma coisa que vale a pena ressaltar, vale a pena aí a gente destacar é o seguinte, que nós temos aqui a rede de proteção social básica, ok, que é para todos, né? E a rede de proteção social, especial, tá? Então, ambas deverão abranger a garantia das seguranças fundamentais aí para o enfrentamento de situações de vulnerabilidade, de risco e fragilização dos vínculos, né? Dos vínculos e ameaças ou violações de direitos das pessoas portadoras com deficiência, né? Bacana, vamos lá. Artigo 40, muito importante, tá? Eu gosto quando tem, assim, dispositivos objetivos, né? Porque se você for analisar aqui o artigo 39, né? Pô, legal, é bonito, né? Bacana, mas ele não tem um ponto objetivo, né? Um objetivo. Agora, já o artigo 40 é diferente. Ele fala, é assegurado a pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da lei tal, né? Então, olha aí, né? Então, a pessoa com deficiência no campo do direito assistencial, ele tem direito a receber um salário mínimo. Tudo bem, isso é importante? Claro que isso é importante. Isso pode cair em prova? Claro que pode cair em prova. O que você deve saber é o seguinte, você já sabe, isso aqui é um direito objetivo, um salário mínimo. Mas todos que têm direito todos têm direito a esse benefício? Não, somente aqueles, né, que não possuam meios para prover a sua subsistência e nem tê-la provida por sua família. Então, ele faz parte do público-alvo dessa política social, desse direito, e tem direito aí a um salário mínimo mensal de benefício, né? Próximo, né? Próximo capítulo, direito à previdência social. Tá aí. O que é previdência social? É um benefício, né? Então, é o seguinte, você tem um regime previdenciário. E nesse regime você vai ter benefícios. O principal benefício dele o que é a aposentadoria. Ok, né? Bom, a pessoa com deficiência segurada no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, tem o direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar 142 de 2013. Ah, bacana, professor. E aí, né? Professor, mas eu tenho direito à aposentadoria. Sim, você tem, todos têm direito à aposentadoria. Só que é o seguinte, gente, olha só.
Só que o seguinte, né? Neste caso específico, a aposentadoria das pessoas portadoras com deficiência é aposentadoria especial. Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês, só a título de ilustração, o artigo 3º da Lei Complementar 142. É assegurada a concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ao segurado com deficiência, ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições. 1. Aos 25 anos de tempo de contribuição de homem, ser homem, 20 anos ser mulher, e no caso de segurado com deficiência grave, né? No caso de segurado com deficiência grave, né? Aos 29 anos de tempo de contribuição se homem e 24 anos se mulher com deficiência moderada. 33 anos de tempo de contribuição se homem e 28 anos de contribuição se mulher do segurado de deficiência leve. Ou aos 60 anos, né, de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, independente do grau de deficiência, desde que tenha cumprido no mínimo 15 anos de contribuição comprovada à existência da deficiência durante igual período. Ou seja, é um direito o quê? Um direito especial. Tá? É uma aposentadoria especial. Mais do que justo, né? Não dá para comparar alguém que tem uma deficiência, uma limitação aí da sua vida, da sua saúde, né? Você ter os mesmos requisitos. Lembra da igualdade? Tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de formas desiguais, né? Então, todos aqueles que se enquadram nesses requisitos serão aposentadoria. Conclusão. O título 8, direito à previdência social, tem direito ao quê? Por exemplo, uma aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar 142, né? Direito número 9. 9, são 10 direitos. Do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Né? Tem direito, claro, né? Professor, qual que vai ser o principal direito aqui? Ao acesso a isso, né? À cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ok. Ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhes garantidos o acesso. Exatamente isso, né? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio reforçar a igualdade dessas pessoas no âmbito da sociedade. Então, a lei garante isso, não o direito. Vamos lá. Garantindo o acesso, primeiro, a bens culturais em formato acessível. Olha aí, formato acessível. A programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formatos acessível. E monumentos e locais de importância cultural e espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais esportivos. Né? Vai ter que dar acesso a esses espaços. A gente vai ver um artigo aqui muito especial, muito específico aqui, que garante o assento especial. Né? É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso para todo o patrimônio cultural, observadas normas de acessibilidade ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico artístico nacional. Bacana, então direito ao acesso, né? Artigo 43, temos pontos mais específicos aqui que são importantes. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas, recreativas, com vistas ao seu protagonismo devendo. Tá? Olha só, então as políticas públicas, o poder público deve fazer o seguinte: incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoas ou entidades envolvidas na organização das atividades de que trata este artigo e assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos de atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais, artísticas, inclusive no sistema escolar,
em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Ok, tranquilo, nada demais aí, né? Agora sim, agora aqui é um direito objetivo, artigo 44. Olha só, isso pode cair na prova. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para as pessoas com deficiência. Olha que coisa importante, ó, de novo. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade da lotação da edificação observado o disposto em regulamento, ou seja, em decreto específico, né? Então vem comigo. Ok, então essa aqui é a reserva de vagas para pessoas, né? Então todo e qualquer evento tem que ter reserva de vagas. Os espaços e assentos que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, olha, de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução de saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade, né? Então é o seguinte, né? O legislador foi muito inteligente aqui. O que ele fez? Olha, poder público além de lhe reservar as vagas, ele falou, essas vagas não podem ser em qualquer lugar. Tem que ser em lugares onde não vai obstruir o público, né? De boa visibilidade, né? Boa visibilidade. Aí eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu sei que muitos alunos não gostam quando o professor conta algum caso, né? Mas eu vou contar para vocês. Em 2014, no Brasil sediou a Copa do Mundo, né? Sediou a Copa do Mundo. E entre uma marquise e outra, tinha os espaços reservados para as pessoas com deficiência, né? Tava lá, né? Os espaços, né? Então o cadeirante chegava, tinha lá e colocava a cadeira dele, né? Não é que ele sentava na cadeira, ele é um cadeirante, né? E claro, tinha cadeira também apropriada para isso, bingo, 10, né? Sem problema nenhum, tá de acordo com a lei, né? Inclusive era um padrão FIFA na época, a FIFA exigia já essas normas, essas condutas, né? Então é o seguinte, cara, eram os melhores lugares, né? Para os caras, boa visibilidade, né? Não tinha ninguém na frente dele, cara. Tá? Então era legal, bacana, né? Aí, certa vez, né? O que aconteceu? Um time lá fez um gol. E o cara tava sentadinho. Aí quando fez o gol, o cara levantou. Aí, ó, o golpe, né? Levantou lá pra quê? Levantou pra comemorar o gol. Só que ele esqueceu que ele tava dando um golpe. Ele tava tão entretido lá, assistindo o jogo, né? É coisa de brasileiro, né? Deixa o comentário bom, vamos voltar para a nossa aula. Entenderam aqui, gente? Então nós temos o quê? A lei, o legislador, ele reservou esses espaços, só que além de reservar, isso cai em prova, por isso que eu estou reforçando. Esses assentos têm que ser distribuídos nos recintos, em locais diversos, não só em um setor, tem que ter boa visibilidade, tá? O examinador pode falar o seguinte, não, é em qualquer lugar, é concentrado num lugar só, não, né? Em todos os setores, próximos aos corredores, olha a localização, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade. Ok? Parágrafo 2º. No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem excepcionalmente ser ocupados por pessoas sem deficiência, ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamentos. Claro, né? Se você coloca à venda lá um assento com pessoas especial, tem que ser especial, mas se não houver procura, você pode transferir aí para pessoa aí, né, para pessoa especial, né? Para quem não tem problema nenhum, tá? Agora, papo reto, eu não sento. Porque aí é o seguinte, o cara tá sentando lá no respeito do direito dos outros. Mal sabe o cara que eu comprei aquilo porque estava vago. E a lei permite isso, né? A lei permite isso. Mas eu não pago para ver. Olha que importante. Tá? Então, primeira regra, separar
assentos especiais para as pessoas. E, além disso, os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente do grupo familiar e comunitário, né? Então tá aí, olha que coisa interessante, né? Então é o seguinte, a legislação tem que ter um assento, tem que ter assento separado, boa localização, visibilidade, entendeu? Distribuído, fácil acesso, não pode obstruir. E, detalhe, tem que reservar também espaço para um acompanhante aí ao local próximo e acomodar a pessoa e a família perto dele para que ele possa curtir o evento lá. Legal. Inclusão, né? Inclusão. Nos locais referidos no caput desse artigo, deve haver obrigatoriamente rotas de fuga e saída de emergência, acessíveis conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência. Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor, né? Todas, né? Todas deverão seguir as normas de acessibilidade. Importante, olha só, as salas de cinema devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. E, finalmente, o valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas. Claro, justo, né? Tem que ser o mesmo valor, né? Aí eu achei correto, né? Nem menos nem mais, tá? Nem menos nem mais, o mesmo valor. Agora, vamos assim partir, eu vou tocar no outro assunto aqui para vocês. Por exemplo, um assento da pessoa com deficiência se ocupa um espaço maior. Então é o quê? Maior gasto lá para a organização. Tudo bem, mas apesar dele ter um maior gasto, ele não pode cobrar um valor diferenciado, tem que ser o mesmo valor, tá? Tem que ser o mesmo valor. E esse custo ele vai ser rateado entre os demais colegas, né, que estão lá assistindo lá o cinema, por exemplo, né? E hotéis? Tem uma regra também para hotéis, né? Porque aqui é o que? O turismo, né? A participação. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando os seus princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme legislação em vigor. Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida no mínimo uma unidade acessível. Cara, olha aí, direito objetivo de novo, cara. Números, né, cara? Isso aqui é muito... Então, ó, estabelecimentos já existentes, né, deverão disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantia no mínimo uma unidade acessível. Vai ter que fazer adaptações, né? Os dormitórios mencionados no parágrafo 1º deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis, né? Em rotas acessíveis, né? Ou de fácil acesso lá, no caso de evacuação do local. Pronto, chegamos aí, finalmente, o nosso último, né? O nosso último direito, que é o direito ao transporte e à mobilidade, né? Quando a gente fala o transporte aqui, a gente está se referindo também, né, em especial, que é o transporte público, né? O transporte público. Então, o transporte público deverá ser adaptado aí para atender, para transportar esse público especificamente. Vamos lá. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. Então ele tem que ser 100% identificado e eliminar todos os obstáculos e barreiras para o acesso da pessoa com deficiência. Para fins de acessibilidade ao serviço de transporte coletivo, terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema aviário e a prestação de serviço. Ou seja, o legislador aqui ampliou o escopo do objeto desse direito. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei, sempre que houver interação com a matéria nela regulada,
outorga a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas de serviço de transporte coletivo, né? Então, o que acontece, né? O que acontece? Vamos colocar aqui uma concessão, uma permissão, uma concessão aí de transporte coletivo urbano, tá? Então, quando houver uma concessão, tá? Uma nova concessão, né? Todas as concessões, permissões, delegações que estão escritas ali, no edital, obrigatoriamente, deverá conter as regras desse estatuto da Lei 13.146, tá? De 2015. Tá? Para que os participantes já venham participar sabendo que terão que adaptar todo o seu sistema para atender esses requisitos aqui. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiro depende da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público, responsável pela prestação de serviços. Ok, né? Então vamos lá, né? Vamos continuar falando aqui. Agora a gente vai falar o quê? De estacionamento, né? Então, mobilidade, né? Ó, transporte e mobilidade, estacionamento faz parte. Ah, estacionamento, mobilidade. Ah, então ele vai ter o quê? Vagas reservadas. Nós já sabemos disso, né? Vagas reservadas aí. Tá? Isso aí todo mundo sabe. Artigo 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ou público, de uso público ou privado, de uso coletivo em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximos a acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas com deficiência, com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Então está aqui, né, são as vagas reservadas. Então, primeira coisa, né, ele garante o direito. Segundo, ele fala que esse direito tem que ficar em localização próximo ao acesso de circulação. Normalmente são próximo da entrada. Tá? Eu sempre reparo isso, né? Ok? É claro, para ele utilizar essa vaga de estacionamento, o veículo tem que estar o quê? Devidamente identificado. Tá? Vamos lá, professor, qual que é a quantidade? Qual que é o percentual? Aqui está. Isso cai em prova, vem comigo. As vagas que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% do total, garantida no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Então está aqui, né? No mínimo 2%, né? Deve equivaler 2% do total garantida, no mínimo, né? Uma vaga devidamente sinalizada. Sempre tem que ter uma vaga, né? Ah, professor, o estacionamento ali tem 10 vagas, né? É para 10 vagas, então 2% não dá nenhuma vaga. E aí? Aí você tem que ter pelo menos uma vaga, tá? Para dar acessibilidade. Ah, professor, eu tenho 2 vagas. Então, uma vai ser para ele, né? Para o normal, e outra vaga vai ser para a reservada para esse público em especial. Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir em local de ampla visibilidade no vidro a credencial de beneficiário a ser convencionada e fornecida pelos órgãos de trânsito que disciplinarão suas características e condições de uso. Então ele tem o quê? Ele tem um documento lá que ele coloca lá no capô do vidro, né? Lá próximo do vidro, no capô do vidro, né? Bacana, vamos lá. Parágrafo 3º, o que é isso? É a punição. A utilização indevida das vagas que se trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso 20 do artigo 181 do Código Brasileiro de Trânsito, né? Professor, qual que é esse código? Vem comigo. É o Código Brasileiro de Trânsito, CTB, né? O que diz? Olha só. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos sem credencial que comprove, né? Ó, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos sem credencial, tá? Que comprove tal condição. Infração gravíssima, 7 pontos na carteira, tá? Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Aí, tá?
Então aí você tem uma multa gravíssima, né? E a remoção do veículo como medida administrativa. A credencial a que se refere o parágrafo 2º deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional. Que coisa legal. Então essa credencial você pode ir em qualquer território do ponto brasileiro, no território brasileiro, que você terá direito a estacionar seu veículo, seu carro em uma vaga reservada para deficiente, porque é de direito, né? Pronto, vamos lá. Artigo 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, ônibus, né? Aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos, os terminais em operação no país devem ser acessíveis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Os veículos e as estruturas que trata o caput deste artigo devem dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. São assegurados à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos de transporte coletivo de acordo com as normas técnicas. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação de serviço. Então o cara tem que colocar lá assento reservado para pessoas com deficiência. Aquele assento tem que ser certificado para receber esse certificado para quê? Para verificar se está 100% de acordo, né, com as regras e normas aí, de acessibilidade vigentes, né? As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na renovação das suas frotas, ou seja, na renovação dos novos ônibus, né, são obrigadas a cumprimento do disposto do artigo 46 e 48, né? 48 é esse aqui anterior, né, que a gente falou da acessibilidade, né? Tá certo? E o outro aqui é realmente aqui, tá? O uso das vagas aqui. Ok, beleza, né? 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis à sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas, né? Tá, ok, né? Tranquilo, né? Sem muito impacto, né? As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% dos seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. São veículos especiais, né? Mas eu duvido que isso aqui é cumprido, cara, na íntegra. Claro que tem aí, não, mas não é não, né? Com certeza. É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo. Artigo 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos de sua frota. Questão de prova. Então, as locadoras, a cada 20 veículos, têm que disponibilizar um veículo apropriado. Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de frenagem, embreagem, né? Manuais de freio e manuais de freios e freio e embreagem, né? É embreagem, né? Então tá aí pra galera aí, né? Pronto, tá aí, finalizamos aí. Aula super longa, né? São os direitos aí, mas o legislador quis o quê? O legislador quis trazer muitos direitos, né? Garantir aí a maior inclusão possível para essa categoria de pessoas aí, que infelizmente aí tem algum tipo de problema, né? Então, esse aí é o intuito da lei. Encerramento de sempre, né? Um dia, você ainda vai olhar para trás e ver que os degraus, que os problemas eram, na verdade, os degraus que levam à vitória. Exatamente isso, né? Então, você vai achando que cada degrau desse aqui é uma dificuldade, um obstáculo, não é isso? Mas não. Mas cada um desse aqui é um degrau, né? Que você vai o quê? Você vai subindo para o seu sucesso, para a sua vitória. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.